Ei, meninas, sejam bem-vindas à nossa terceira e última live da semana de combate à SOP. E hoje é um dia muito especial, porque além da gente encerrar, né, com a live, a última aula dessa semana, a gente ainda vai receber aqui a doutora Andressa, do @Endocrinologia em Dia. A doutora Andressa é endocrinologista responsável comigo lá no programa de combate à SOP, então quem está nas turmas do programa de combate à SOP e do programa Ser Mãe já tem contato com essa profissional maravilhosa que é a doutora Andressa. E agora vocês aqui da live também vão poder assistir um pouquinho e entender um pouquinho, né, desse mundo chamado medicamentos para o tratamento da SOP. Quero pedir um favor para vocês, hein? Olha só, prometi e vou cumprir. Se a gente chegar a 1000 pessoas aqui ao vivo hoje, o pessoal que tá lá no meu canal do Telegram acompanhando a semana de combate à SOP vai ganhar um mega presente. Se você não está nesse canal, mas quer entrar, você também pode entrar e ganhar o presente que eu prometi. Como no link azul do meu perfil tem um botão chamado canal do Telegram. Clicando nesse botão, você é direcionada para o canal e lá você vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que eu passei lá durante a semana de combate à SOP. Então, mesmo quem entrar depois, gente, vai acessar todos os conteúdos que estão lá, tá bom? Quem não está no canal, corre que dá tempo de você entrar e aproveitar tudo que eu preparei pra vocês e todos os bônus e presentes que eu deixei pra vocês lá no canal durante toda a semana de combate à SOP. Lembrando que esse canal, ele não vai morrer, ele vai continuar lá e vocês vão poder continuar acessando conteúdos exclusivos, mesmo depois que a semana se encerrar. Combinado? Para você que está assistindo a reprise, para você que não conseguiu assistir ao vivo, mas está aqui assistindo a gravação, eu também quero te desejar, né, que essa live seja incrível e que tire todas as suas dúvidas. E quero que você deixe um oi aqui para mim, para eu saber que você esteve aqui, que você esteve comigo, que você assistiu o meu conteúdo, porque daí eu vou conversar com você lá no inbox e saber como eu posso te ajudar. Combinado? Vamos lá, doutora Andressa chegou, vamos chamá-la. Gente, muitos corações aqui para receber pessoa linda e essa profissional incrível que veio para acrescentar muito na nossa live de hoje. Só aguardando para ela se conectar. E aí, Andressa, tudo bom? Oi, Carol! Oi, meninas! Boa noite! Olha quanto coração aqui para te receber, mulher. Olha só, eu também vou mandar um coração também. Ah. Pronto. E aí, como é que você tá, Carol? Tudo bem? Ai, tô ótima. Tô em êxtase aqui com a nossa semana de combate à SOP. Muito, muito bons conteúdos, pessoal amando, uma repercussão muito boa, todo mundo aí muito feliz com os resultados. E o pessoal já aplicando, né? Quem tá assistindo aí as aulas da Semana de Combate à SOP já tá lá aplicando, mudando a dieta, mudando o dia a dia. E isso é muito bom. Que bom, eu acompanho, só vão né? chegando, né? Eu vejo os resultados do detox, eu fico muito orgulhosa. Muito bacana. Muito bom, né? E, Muito gente, bom. estamos aqui hoje. A gente não vai enrolar muito para começar o tema, não. Porque a gente vai falar muito, né, Eu só André? vou ligar minha luz aqui enquanto isso. Fica à vontade. A gente já vai começar, gente, porque o tema é extenso. A gente vai falar bastante, porque medicamento é um tema que rende, vocês têm muitas dúvidas. E a gente vai tentar aqui esclarecer ao máximo para que ninguém saia da live com dúvidas. E no final, sobrando tempo, a gente vai responder as perguntas que colocaram lá na caixinha dos meus stories, se as pessoas estiverem ao vivo. Então, você que deixou pergunta lá na caixinha e estiver aqui ao vivo com a gente, eu vou ler a sua pergunta e se você falar um oi, comentar, você também vai ter a sua resposta ao vivo. Combinado? Vamos lá, Andressa? Vamos lá, tô aqui. Gente, olha só, quem viu, acho que nem todo mundo viu, mas eu publiquei agora há pouco a foto do meu caderno de lives. E aí, Olha vocês isso. viram esse desenho aqui, ó. O que é isso? Uma pirâmide. E por que eu desenhei essa pirâmide? Porque muita gente pergunta, Carol, Andressa, por onde eu começo? Né? Por onde eu começo o meu tratamento? Por onde eu começo esse combate à SOP? E, gente, a gente tem que começar do começo. Porque se a gente coloca a carroça na frente do cavalo, o nosso cavalo não anda e não leva a nossa carroça para frente, né? Já dizia a minha avó que burro ou cavalo na frente da carroça não ajuda em nada. E eu vejo muita gente tentando fazer o tratamento da SOP no seu inverso, começando pelo que deveria ser a última coisa do processo e deixando por último o que deveria estar desde o início, né, dessa jornada, dessa luta e tal. Então, a doutora Andressa usou esse termo, eu achei ótimo numa outra live que nós fizemos, que é comparar o tratamento da SOP com uma pirâmide, onde a gente tem a base, né, o que sustenta, o que dá sustentabilidade para todo o processo, para todo o tratamento, e em cima nós temos, né, outros andares
que compõem um conjunto que pode ser chamado de tratamento para SOP. O que é essa base? São os 4 pilares do tratamento que vocês aprenderam nas aulas da Semana de Combate à SOP. Gente, quem não assistiu essas aulas, são aulas gratuitas que estão disponíveis para vocês assistirem até amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Então, se você está boiando, não sabe quais são esses 4 pilares, quer entender melhor, corre, faz a sua inscrição, deixa seu e-mail bonitinho lá, e aí você vai assistir essas aulas até amanhã. Retomando, quais são os 4 pilares? Alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. A doutora André já está quase indo. Gente, essa é a base. Por onde a gente começa o tratamento? Pela base, pelos 4 pilares. Por que eu chamo de 4 pilares? Porque os pilares são o que sustentam o nosso tratamento. Se esses 4 pilares estiverem bambi, se esses 4 pilares não tiverem fortes o suficiente, o que vai acontecer? A sua pirâmide não vai parar em pé. Exato, vai desmoronar. E aí as pessoas perguntam, Carol, mas eu faço muito bem a alimentação, mas a minha atividade física tá mais ou menos. Você senta numa cadeira de 3 pernas? Muito provavelmente não. Porque se você precisa de 4 pernas para sustentar o assento, se tiver faltando uma ou uma tiver mais ou menos, grande chance há de você sentar e cair de bumbum no chão. Então a gente precisa começar por esses 4 pilares. Quem não viu a aula ainda, assista. Em cima dos 4 pilares estão os chás, suplementos e fitoterápicos que atuam potencializando o resultado da sua base. Então, quando você já tem a base estruturada, já está com os 4 pilares acontecendo, está fazendo sua alimentação, atividade física, controlando estresse, melhorou a qualidade de sono, está tudo fluindo bem, a gente pode usufruir do benefício dessas plantinhas, desses chás e até desses suplementos para potencializar o resultado que nós já temos. Então, muita gente fala, Carol, que suplemento que eu uso? Choveu de pergunta na nossa caixinha de hoje, Andressa. Que suplemento que eu uso para melhorar a SOP? Que suplemento que eu uso para melhorar a fertilidade? Gente, o suplemento ele só vai vir num segundo momento, quando o pilar estiver estruturado. O que você falou naquele outro live que eu achei muito legal, que você falou assim, quando você faz uma consulta no consultório, na primeira vez a paciente só vai sair com orientação dietética. Fala quantas consultas depois é que você pensa em dar suplemento? São várias. São várias. Então, às vezes, o paciente marca uma consulta presencial comigo, com a doutora Andressa, com qualquer profissional, na expectativa de chegar lá e ter uma receita, né? De ter um remédio, de ter um suplemento, de ter um fitoterápico. Gente, isso é um passo à frente do tratamento. Porque se você começar por ele, é o que eu falei, você está colocando a sua carroça na frente do cavalo ou do boi. E aí nem o cavalo nem o boi vão andar e a carroça também não vai sair do lugar. Então, primeiro a gente estrutura a base para depois passar para esses adicionais que nem todo mundo precisa, que nem todo mundo vai tomar. Então, o Fertisop é um excelente suplemento para SOP. Mas para quem? Né? Para qual situação? Em que tipo de tratamento? Para qual tipo de pessoa ou de paciente? Nem todo mundo se beneficia e nem todo mundo precisa. Então, eu conheço muitas e muitas pacientes que só com a base do tratamento conseguem ter uma manutenção do seu resultado por anos. Né? Então, não fiquem apegadas a isso, porque precisa investir em chá, precisa investir em suplemento, precisa comprar suplemento caro. Não precisa. E lá no pico da nossa pirâmide tem os medicamentos. Medicações. As medicações que a gente vai usar quando necessário, se necessário, e, obviamente, com orientação de um profissional médico. Nunca vai ser a nutricionista que vai te indicar qualquer tipo de medicamento. E ainda assim, por um período certo de tempo, né? Eu me horrorizo com pessoas que chegam para mim usando determinados medicamentos, a gente vai falar sobre eles aqui na live, por anos, sem ter o acompanhamento do médico, né? O médico que prescreveu ou que passou esse remédio nem sabe mais dessa pessoa, nem tem mais notícia desse paciente, e a pessoa tá lá usando o remédio há anos, sem se dar conta de que isso pode trazer um prejuízo muito grande para a saúde dela. Então, o remédio, gente, ele não é tratamento definitivo, não é um remédio que você vai usar para sempre. Quando a gente está falando de síndrome do ovário policístico, existem doenças crônicas que exigem o uso do medicamento por muito tempo. Mas a SOP não se aplica nesse caso. Você pode usar por um determinado período de tempo para chegar no resultado e aí manter esse resultado com a base do tratamento, que são os 4 pilares, ou usando talvez um chá, um fitoterápico e tal. E
Os chás fitoterápicos e suplementos a gente usa para potencializar o resultado também quando necessário e se necessário. E a base vai estar lá para sempre. Então, não existe uma pessoa sequer portadora da SOP que vai usar medicamento, né, medicação, chá, suplemento fitoterápico e que não vai fazer os 4 pilares. Porque ela não vai ter resultado e ela não vai chegar onde ela quer chegar. A gente precisa dessa base para sempre. Ah, Carol, quer dizer que eu vou ter que comer para sempre, né? Certo? Eu vou ter que comer certo para sempre? A gente vai, como qualquer outra pessoa que queira ter mais saúde e mais longevidade. Então, eu também aproveito para dizer aqui, gente, que ter SOP não é uma maldição, né? Muita gente fala, nossa, fui premiada, nossa, o que eu fiz para Deus me dar essa doença? Gente, o tratamento da SOP é você fazer exatamente o que toda pessoa deveria fazer para ter mais qualidade de vida, mais saúde, viver mais e viver melhor. Você não vai ser diferente de outra pessoa se você estiver aplicando isso no seu dia a dia. Concorda, Andressa? Super, concordo super. E angustia muito a ideia, por exemplo, é aquele caso clássico que a gente sabe, né, Carol? As meninas usando anticoncepcional por mais de 10 anos, 20 anos, às vezes usando remédio para perda de peso, mas eu sempre comparo o tratamento da SOP com o tratamento de perda de peso. Quando eu tô com um paciente que ele fala assim para mim, Dre, eu preciso emagrecer, eu vou falar, olha, a base do tratamento para emagrecimento também é dieta, atividade física, manejo do estresse e sono. Não adianta nada a pessoa tomar uma medicação, ela vai simplesmente se encostar no efeito da medicação. Na hora que ela para de tomar a medicação por algum motivo, se ela não mudou a base da pirâmide, a base do tratamento, ela vai voltar a ganhar peso. É a mesma coisa no SOP. Então, assim, o que a gente precisa entender é que comer saudável tem que fazer parte da nossa vida. Dormir uma qualidade de sono adequada também tem que fazer parte. A gente achar outras formas de manejar o nosso estresse e principalmente também com relação à atividade física. A ideia da atividade física é que você encontre um exercício que te deixe feliz e que você consiga fazer. Um bom exemplo disso, você vai falar assim, Andressa, mas então, Carol, eu vou precisar fazer atividade física pro resto da vida? Mas olha só como é importante a atividade física, não só para SOP. Quando a gente tem uns estudos bem bacanas sobre envelhecimento. E o que eles falam? Que a perda de massa muscular no envelhecimento é um dos principais fatores que vão fazer com que as pessoas morram antes do tempo, porque elas vão ter fratura de colo de fêmur, elas vão perder aquela mobilidade, por exemplo, de pegar um livro numa estante, de poder estender uma roupa, de poder ter força. Então, quando a gente fala de atividade física... De usar o sanitário. Perfeito de usar o sanitário, porque perde força e musculatura de quadríceps, de coxa. Então, assim, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de uma atividade física para combater a SOP, mas a gente também está falando de atividade física para quando a gente estiver bem velhinha lá na frente, não ficar presa numa cama, correndo risco de ter uma fratura de colo de fêmur. Então, por isso que a gente reforça muito, né, Carol? Com certeza. E aí, gente, essa seria a nossa primeira parte da live. Então, para quem está chegando agora, o que a gente falou até agora é como começar o tratamento, por onde começar, qual é o primeiro passo. E a gente falou aqui da pirâmide do tratamento da SOP, nomeados por mim e por Andressa. Nós que inventamos, vamos patentear isso. Onde a base do tratamento são os 4 pilares, que vocês viram lá na aula de Semana de Combate à SOP. A metade ali da pirâmide são os chás, os suplementos, os fitoterápicos que atuam potencializando essa base. E lá no ápice da pirâmide a gente tem a medicação que não necessariamente vai estar presente, não precisa estar presente em todos os casos, mas quando estiver vai ser por um período controlado de tempo. Agora vamos começar a falar das medicações, né? As dúvidas que todo mundo tem, aí é óbvio que vou deixar a doutora Andressa aqui comandar, porque ela é que é a mulher que sabe essas coisas. Vamos falar de metformina e glifagem, aldactona e espirolactona, Victoza, Saxenda, Ozempic, anticoncepcionais e indutores de ovulação. Então, esses são os medicamentos mais usados, mais normalmente, né, indicados para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. A gente vai trazer aqui para vocês o que são esses medicamentos, falando por classes, né, de remédios, as suas funções dentro do tratamento da SOP e os possíveis efeitos colaterais que você vai ter. Vamos começar pela metformina e pelo glifage, que eu acho que são os mais campeões de todos, né? Metformina e glifage. Explica pra gente, Dê, qual é a função desse remédio, por que ele é indicado para quem tem SOP, o que pode acontecer com a pessoa que usa?
Perfeito, então vamos lá. Então, assim, o que é a metformina e glifage são a mesma medicação. A diferença é que a metformina, ela é um comprimido de liberação que dura em torno de 8 horas, e o glifage, que a gente chama de glifage XR, ou metformina XR, que glifage é o nome fantasia dele, né? Comercial, né? Então, comercial. Então, o nome do glifage XR, na verdade, ele é metformina XR, porque é uma metformina que tem um revestimento que vai fazer com que ela tenha uma longa duração. Ela vai durar as 24 horas do dia. Quando a gente fala em ação, o que faz a metformina? A metformina age no ponto central da SOP, que é a resistência à insulina. Então, ela age no fígado, fazendo com que o fígado produza menos glicose no período noturno, e além disso, ela faz com que toda a parte do metabolismo ela reduza a resistência insulínica. E isso serve, inclusive, para reduzir a resistência insulínica no ovário. Porque aí a gente precisa entender que todas essas medicações que eu e a Carol a gente vai falar com vocês no live hoje, cada uma tem uma indicação específica. E que a SOP, ela é uma alteração que ela tem vários jeitos dela aparecer. Vão ter mulheres que vão ter só dificuldade de ovular, vão ter mulheres que só vão ter problemas com pelo, com oleosidade, com acne, com queda de cabelo, e vão ter mulheres que vão ter problema com peso e com todo o resto, além de infertilidade. Então, assim, para que a gente indicaria a metformina na SOP? Para aquelas pacientes que têm resistência à insulina associadas com ciclos menstruais irregulares, porque os ciclos menstruais irregulares, eles estão associados com a resistência à insulina no próprio ovário. Então, quando você usa uma medicação para quebrar a resistência insulínica em todo o corpo, você acaba quebrando a resistência insulínica no ovário. Ao quebrar a resistência insulínica no ovário, a metformina tem demonstrado em estudos efeitos para regular a ovulação. E aí a pessoa pergunta, mas eu não tenho resistência à insulina e eu ouvi dizer que a metformina ajuda na SOP e eu vou tomar e isso vai me fazer bem. Certo ou errado? Errado, não necessariamente, porque ela pode não ser útil para você. Como é que a gente faz? Quando a gente vai fazer aquela lista de exames dos pacientes com SOP, a gente vai pedir o nível de insulina, um cálculo que se chama Roma-IR, que a gente vê se a paciente tem resistência insulínica em jejum, mas tem um pulo do gato, que é fazer a curva glicêmica, porque a gente pega a resistência insulínica em outras horas. E aí a gente consegue ver se essa paciente tem SOP e resistência insulínica no corpo todo, porque existem casos de pacientes com SOP que elas só têm alterações de pelo, acne, mas elas não têm irregularidade menstrual e não têm resistência insulínica. Então, para essas pacientes, não seria tão indicado fazer o uso da metformina. A gente usa mais para aquela paciente que tem irregularidade menstrual e ou que tem resistência à insulina. Tanto que eu tô vendo uma paciente falando aqui, regulou total a minha menstruação. De fato, quem tem irregularidade menstrual e tem resistência insulínica no corpo todo e no ovário, a metformina é sim associada a uma melhora no padrão de ovulação. E o que acontece com a pessoa que usa a metformina, regula a menstruação, como por exemplo o caso da Vanessa, que colocou aqui pra gente nos comentários, só que não faz a dieta. Não segue os 4 pilares, não faz atividade física. Ela tá lá menstruando bonitinho a cada 28, 30, 32 dias, mas ela tá só usando a medicação, o remédio. O que a gente faz com essa paciente? O que acontece? Por exemplo, raciocinem comigo. Se a gente come um carboidrato simples, complexo, digamos, mantém o pão branco, mantém a farinha branca, mantém o arroz branco, o que o arroz branco, o que a farinha branca vai fazer no seu pâncreas? Eles vão fazer com que o seu pâncreas libere um pico de insulina toda vez que você se alimente com essas medicações. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está comendo errado e fazendo um pico de insulina e usando uma medicação para reduzir a resistência à insulina. Então é como se você estivesse agindo contra você mesmo. Você está nadando contra a maré. Então a ideia, o que é? É quando você usa a medicação, você tem que ajustar a sua dieta para que a medicação ela nade junto com a maré. Veja, quem nada contra a maré nada muito menos do que quem nada a favor da maré. Então é por isso, a maré é a dieta. A medicação é, digamos, você tendo uma ajuda para nadar. Mas se não adianta você ter a maior ajuda para nadar e você tá com uma correnteza contra. Por isso que a ideia do
do uso da metformina, ela tem que ser aliada com a dieta. E a gente sabe que a gente tem resultados melhores naquelas pacientes que seguem a dieta e usam metformina. E aí a menstruação regula melhor, porque a ovulação vai acontecer certinho. E aí, gente, regulou a menstruação, reduziu resistência à insulina, tá fazendo dieta, tá fazendo atividade física, é completamente possível você tirar a metformina com auxílio do seu médico, com orientação médica para isso, e manter a alimentação como a chave do tratamento. Então, mais uma vez, a metformina ela vem para ajustar alguma coisa que o seu corpo está com mais dificuldade de corrigir e depois ela sai da jogada. Não quer dizer que você vai usar metformina por anos e anos. E uma observação importante. Fica à vontade. Porque eu vou ligar meu ar, que tá muito quente aqui em São Paulo, gente. É uma loucura. Tá mesmo, gente. 30 graus aqui, ó. Nossa senhora, tá muito quente. Eu tô aqui, tô andando e tô ligando meu ar. Mas vamos continuar. E aí, gente, uma observação para quem já faz uso da metformina aí, que teve recomendação do médico, que já tá usando há muito tempo. Metformina a longo prazo é uma grande causadora de deficiência de vitamina B12, tá? Então, a gente precisa monitorar vitamina B12, suplementar quando necessário, porque a carência pode ser bem prejudicial e, inclusive, descompensar todas as funções aí do seu organismo. E talvez por isso você não esteja tendo um resultado satisfatório. E para as mulheres que tomam metformina e apresentam diarreia, cólicas intestinais, tem muita perda fecal, sente muito desconforto gástrico e intestinal, precisa reavaliar a conduta dietoterápica, ou seja, precisa reavaliar a sua dieta. Porque a metformina, quando usada junto de uma dieta não adequada, ela vai ter efeito colateral. E o efeito colateral não tá só na diarreia e no mal-estar que você sente, não. Você tá perdendo muito nutriente, você tá perdendo muito líquido, você pode ter uma desnutrição proteica e energética. E o pior, gente, piorar a disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que possivelmente foi a origem da SOP. Então, você usa a metformina para ajudar na resistência à insulina, só que você piora o desequilíbrio da sua microbiota intestinal, fazendo com que os sintomas fiquem ainda piores, na verdade. Então, quem usa a metformina e não apresenta resultado, não observa melhora, precisa investigar o que está de errado em todo esse conjunto para saber por que ela não está fazendo efeito, né, Dê? E tem uma outra questão também, Carol, que é a seguinte. Quando a gente usa... Você tá me ouvindo direitinho? Uhum. Que é uma questão que é a seguinte: quando a gente usa metformina, normalmente a gente tem que tomar ela depois da refeição. Ela é feita para tomar 3 vezes por dia. Então, a metformina simples, não glifage, ele é feito para tomar sempre depois da refeição para minimizar os efeitos colaterais. Mas a gente pode usar o glifage XR uma vez só ao dia depois do jantar. Isso minimiza um pouco, mas é a tua história. Se você come muito carboidrato simples, o que vai acontecer? As bactérias intestinais muitas vezes são mais fermentadoras, que é o que a Carol estava falando da disbiose. Com isso, elas podem formar mais gases e aí, com isso, pioram os efeitos colaterais da metformina, que é empachamento, distensão abdominal, gosto metálico na boca e a deficiência de B12 é sim. Pouca gente sabe que o uso de metformina de forma crônica causa deficiência de B12. Então, a gente tem que ficar de olho. Ótimo. Gente, encerramos aqui então metformina e glifage, tá? Que são os medicamentos aí mais comuns. Não é para todo mundo, não é qualquer mulher com SOP que se beneficia. Você vai ser beneficiada se você for diagnosticada com resistência à insulina. Esse diagnóstico acontece pelos exames de jejum e curva de glicose de insulina. Se você nunca fez exame de curva de glicose de insulina, você não pode dizer que você não é resistente à insulina, porque você simplesmente não investigou, não tem o resultado. E ele precisa ser aliado da dieta, porque sozinho não faz milagre, não trata e não vai resolver seu problema. Combinado? E tem uma outra, passaram 2 perguntas aqui que eu achei interessante da gente responder. Tem uma paciente que falou que está usando metformina com DTN-FOL. Por que ela está usando isso? Porque provavelmente a médica está considerando que ela vai regularizar a menstruação e com isso já está preparando o DTN-FOL, porque hoje em dia é o ácido fólico que a gente orienta para paciente tentante, né? Metilfolato, né? Exato, que é o metilfolato. E até a 12ª semana é o que a gente orienta. E teve uma outra paciente que perguntou se metformina e citrato de clomifeno é a mesma coisa. Não, não é. Citrato de clomifeno é um indutor de ovulação e acho que a gente vai falar dele hoje, né, Carol? A gente vai falar metformina é metformina. Pronto. E em qualquer país, metformina ou glifage, né? Que aí o glifage é metformina XR. Ótimo. Agora, gente, uma classe de medicamentos relativamente nova, mas que eu sei que muitas das seguidoras aqui já fizeram uso, já estão usando, né, por indicação das suas médicas, que são os controladores de insulina injetáveis.
Coloquei aqui os principais nomes comerciais, mas devem existir outros aí. Victoza, Saxenda e Ozempic. E tem Fala o deles pra Trulicity, gente. Carol. Então, assim, Trulicity também. o Trulicity. É da Então, hoje Lilly, aqui né? é da Lilly. A gente tem 4 no mercado. Victoza e Saxenda, que são a mesma medicação, que se chama liraglutida. Então, Victoza e Saxenda são os nomes comerciais. Liraglutida é o nome da molécula. A gente tem a dulaglutida, que é o nome da molécula, que é o Trulicity, que é da Lilly. E a gente tem o Ozempic, que é a semaglutida, que é da mesma fabricante do Victoza e do Saxenda. Então, eles são reguladores de insulina porque eles são sintéticos do nosso hormônio da saciedade. E aí a gente tem uma indicação ainda muito inicial na SOP, né? Então, assim, eles são, como são medicações novas, eles começaram a ser usados há pouco tempo. E o que que eles vão fazer? Eles vão fazer com que a gente, principalmente, reduza peso e quebre a resistência insulínica também. Então, não é para toda paciente que tem SOP. A gente usa mais. Qual é a principal indicação? Para aquela paciente que vai precisar de perda de peso. Lembrando que em bula, o Ozempic, ele só tem indicação hoje para paciente com diabetes tipo 2, assim como o Trulicity. Quem tem liberação para perda de peso é só o Saxenda. Apesar do Saxenda e do Victoza serem a mesma molécula, na bula o Victoza não tem indicação para perda de peso e o Saxenda tem indicação para perda de peso. Então, o que a gente tem que pensar? Se é uma paciente ou diabética tipo 2 ou pré-diabética que está com alto risco de desenvolver diabetes, ou ainda é uma paciente que precisa perder peso, a gente pode usar, por exemplo, o Saxenda ou qualquer um outro desses que eu falei, porque daí eles têm indicação formal de diabetes tipo 2. Dre, dá para usar o Ozempic se eu quero perder peso? Aí vale a pena você conversar com o seu médico para ele individualizar o tratamento. A gente usa em alguns casos, como a gente chama de off-label, que ou seja, a indicação fora da bula, mas isso é uma conversa que o médico tem que ter com o seu paciente, explicando os riscos e os benefícios do uso. Alguém perguntou aqui, a Ju perguntou pra gente, resistência à insulina, eu posso tratar com a dieta e com a atividade física? Ju, esse é o tratamento. O primeiro tratamento que você vai fazer é esse. A medicação, não importa se vai ser o injetável, se vai ser o comprimido, só vai entrar quando você já estiver fazendo a dieta e o exercício e não tiver tido resultado. Ou seja, controlou a dieta, tá com a atividade física, mais os outros 2 pilares, e os exames continuam apresentando resistência à insulina. Aí o médico vai te conduzir, então, para um tratamento medicamentoso, tá? Mas o tratamento da resistência à insulina vinda da SOP é a dieta e o exercício físico, tá? Porque aí a gente está construindo, deixa eu só orientar aqui as meninas que tá surgindo algumas dúvidas assim, mas e se eu não preciso perder peso? Então, tem que entender que cada medicação tem uma indicação específica. É como se a gente tivesse construído um quadrinho e aí colocando aqui em cima, metformina barra glifage. Eu tenho resistência insulínica, eu tenho ciclo anovulatório e eu não preciso perder peso, que não são medicações que levam especificamente à perda de peso. Aí no outro quadradinho eu tenho resistência insulínica, não necessariamente o meu ovário produz ciclos regulares ou irregulares, mas eu preciso perder peso. Aí a gente considera entrar com a medicação. Agora, tem uma outra questão. Não é todo paciente que vai adaptar com Victoza, Saxenda, Ozempic ou Trulicity. Geralmente a gente tem um padrão alimentar dessa paciente para poder indicar essas medicações. Por exemplo, se é uma paciente que é muito beliscadora de doce, ela não vai tão bem com essas medicações como, por exemplo, uma paciente que gosta de uma maior quantidade de comida. Então, cabe ao médico ter a sensibilidade, por isso que eu gosto quando a gente une, por exemplo, eu e a Carol, a gente trabalha muito junta. Quando a gente une a percepção do nutricionista, do endócrino, para a gente poder chegar a um padrão alimentar do paciente para saber qual é a medicação adequada. E lembrar que a gente ainda não tem estudos efetivos dizendo que Victoza, Saxenda regulam a menstruação, porque a gente ainda não tem, a gente sabe que a perda de peso ajuda na regulação, mas a metformina comparativamente tem mais estudos dizendo que vai regular o ciclo menstrual. Sim, são medicamentos, gente, que não foram inventados para o tratamento da SOP. A pessoa que inventou o Victoza, o Saxenda, ele não inventou pensando na pessoa com síndrome do ovário policístico. Ele criou a medicação para as pessoas com resistência à insulina, diabetes tipo 2, principalmente os diabéticos. Exato. E aí, como efeito colateral dessa medicação, a gente acaba tendo
aparentemente um ou outro benefício para o tratamento da SOP. Exato. Mas não foi um remédio que foi pensado em nós mulheres com SOP, que somos tão complexas, né? E com tantas alterações em tantas coisas, tá? Então a gente meio que vai juntando as coisas, os benefícios de cada um deles, e é por isso que às vezes a mulher usa vários remédios. Que ela precisa do efeito, do benefício de cada um deles para conseguir mudar o conjunto que está incomodando a ela. E um que eu gosto de falar muito, Andressa, é o Aldactona e espirolactona. Porque as pessoas acham que são remédios que foram feitos para melhorar cabelo, para melhorar a pele. E, na verdade, são antihipertensivos. São antipertensivos. São remédios para pressão alta. Então, gente, a pessoa que inventou o Aldactona e espirolactona não estava pensando no seu cabelo e na sua pele, não, viu? Ela estava pensando no controle da pressão arterial de uma pessoa que é hipertensa. O que acontece? Explica aí, Dê. Então, assim, o Aldactona, espironolactona, então, espironolactona, eu vou até soltar minha mão aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, a espironolactona ou Aldactone, ele é um diurético, na verdade, que ele tem um efeito que a gente usa na SOP, então a gente vai abrir um outro quadradinho. Então, a gente falou de metformina glifage, a gente falou de Victoza, Saxenda, que são a classe dos análogos do GLP-1, e agora a gente vai usar o quadradinho de baixo para falar de espironolactona barra Aldactone. Então, o que é essa medicação? Ela é uma medicação que ela é um diurético, que ele tem a indicação para uso nos pacientes que têm pressão alta. Só que ele é um diurético que tem uma ação muito fraca. E o que foi visto? Que ele é um diurético que ele se liga no receptor do hormônio masculino no nosso organismo, tanto de homens quanto de mulheres. E aí, com isso, foi notado um efeito estético nessas pacientes, que aí havia melhora da oleosidade da pele, da acne, da queda de cabelo, porque ele bloqueava a ligação do excesso de hormônio masculino no receptor. Então é como se na hora que o hormônio masculino, então peraí, deixa eu segurar aqui. Na hora que o hormônio masculino fosse se ligar no receptor, o Aldactone já estava aqui ligado e aí o receptor não deixava o hormônio masculino ligar. E aí com isso você reduz a chance de ter oleosidade, acne e queda de cabelo. Então, não foi uma medicação... que não reduz, gente, a sua testosterona, tá? Porque exatamente. A testosterona tá lá. Exatamente, a sua testosterona tá lá alta, ele tem só um efeito de bloqueio da ligação do hormônio masculino no seu receptor. Então, veja, para quem que a gente pensaria em usar? Para aquela paciente que tem muito sintoma de pele. Então, ou sintoma de pele, oleosidade, ou acne, ou queda de cabelo, ou pelo. Nessa paciente a gente pensaria em usar, mas é a tua história, não diminui o nível de testosterona e não regula a ovulação. Pelo contrário, o que não pode, Carol? Gente, não pelo amor de Deus, se você é tentante, se você está querendo engravidar, se você pensa em engravidar no curto prazo, ou se você não quer engravidar, mas também tá nem aí pro método contraceptivo, tipo, usa mais ou menos, usa às vezes sim, às vezes não, Aldactone e espirolactona não podem ser usados por mulheres que correm o risco de engravidar. E eu vejo, Andressa, eu fico apavorada, porque tem muita seguidora minha que relata que o médico indicou espirolactona, Aldactone, com a orientação de que quando você descobrir que tá grávida, você para o uso. De jeito nenhum. Por quê? Porque se o fetinho for menino, quando ele tiver... Porque a espironolactona, ela vai passar a barreira da placenta e vai chegar no nenê. Se o fetinho for menino, ele vai bloquear o desenvolvimento das características de menino por conta da espironolactona. Então, de jeito nenhum. Se você é tentante, pelo amor de Deus, para de tomar. Espirolactona e Aldactone, gente, a gente só usa quando a mulher tem certeza absoluta de que ela não vai engravidar. Quando ela não isso aí, Mayra, genitália ambígua. A Mayra, minha amiga, tá na nossa live, ó, Carol. Ai, isso que bom. Aí. Genitália ambígua. Mayra do céu, como a Carol pega paciente assim, viu? Depois você entra em contato com a Carol, que a Carol ó, é 10. A Mayra é de Andradina, Carol. Oi, Mara. Prazer. Bem-vinda aqui na nossa live de hoje. Então, gente, é isso, tá? Espirolactona e Aldactone é somente se você tiver certeza que você não vai engravidar. Ou porque você tá sem parceiro, você tá sem relação, ou porque você usa um método contraceptivo de segurança máxima. Que aí entraria o caso de um DIU, um anticoncepcional hormonal, alguma coisa que realmente impeça você de engravidar, tá?
E se usar o Dactone, espirolactona, ficar com a pele maravilhosa, cabelo crescendo e não fizer a base do tratamento, Andressa, o que acontece? Não vai resolver, gente. Não resolve. Porque ele tem um limite de bloqueio, na verdade, né? Então, assim, a gente vai usar até no máximo 100 miligramas por dia. Geralmente a gente começa com uma dose um pouco mais baixinha e vai aumentando. Mas tem ele não é milagroso. Isso eu falo. Pacientes que têm muita resistência insulínica, que tem aquela cantose, que é aquela manchinha escurecida aqui, ou que tem aquelas pintinhas que a gente chama de acrocórdon, porque tem uma alimentação muito errada, porque não pratica atividade física, tem uma resistência insulínica muito grande, ou um nível hormonal masculino muito alto, o espironolactone ele tem um limite de ação. Vai chegar uma hora em que a quantidade de testosterona não vai ser o suficiente para ser controlada pelo aldactone, e com isso vai sobrar hormônio masculino e vai sobrar efeito que a gente não quer, né? Sim. E os temidos anticoncepcionais. Gente, anticoncepcional para o tratamento da SOP, com a palavra a doutora Andressa. Então vamos lá. Então, gente, para que serve o anticoncepcional no tratamento da SOP? Quando você toma um hormônio que a gente chama de exógeno, ou seja, fora do seu corpo, o que você vai fazer com o seu eixo hormonal? Você vai bloquear e você vai deixar o seu eixo hormonal dormente. Para que ele serve? Para aquela paciente que está com muitos sintomas e ela não tem desejo de engravidar, mas ele não trata a causa da SOP. Ele só vai deixar o seu ovário dormente. Porque aí tem muita paciente que pega e faz o ultrassom depois de estar tomando 3 meses de anticoncepcional e fala Fui curada! assim, não sinto nada. E de fato, o anticoncepcional, ele vai melhorar os sintomas porque ele vai bloquear a produção de hormônio masculino pelo ovário, ele vai cessar a ovulação. Então você vai ver um ovário pequenininho no ultrassom que não tem mais folículo, os seus sintomas vão melhorar porque a gente tem vários tipos de anticoncepcional, então a gente vai escolher um anticoncepcional que faça bloqueio de pele também, mas em compensação, a hora que você para de tomar o anticoncepcional, os sintomas voltam, porque a causa do ovário policístico não foi resolvida. Então é assim, anticoncepcional é ruim e pavoroso? Eu também acho que não. Mas em compensação, ele ser usado de forma contínua como tratamento da SOP, isso não é verdade. Ele controla muito bem os sintomas. Por exemplo, se é uma paciente que está com muita dificuldade de perda de peso, está com uma resistência insulínica muito grande, ela está com muitos sintomas, ela precisa tratar essa pele porque está muito ruim. Normalmente a gente pode dar o anticoncepcional combinado com a espironolactona ou não, mas a gente precisa explicar que você precisa fazer a dieta, atividade física, cuidar de todo o resto, porque enquanto você não resolve isso, você não trata de forma efetiva a síndrome do ovário policístico. E, gente, sabe o que é muito sério no uso do anticoncepcional? Eu vejo que de todos esses medicamentos que a gente está falando aqui, ele talvez seja o que tem o efeito mais potente no mascarar sintomas. Ele é o que mais vai bloquear os sintomas da SOP. Ele vai deixar o seu ciclo menstrual regular enquanto você usa, ele vai diminuir os seus ovários enquanto você usa, ele vai impedir a formação de cistos enquanto você usa, ele vai melhorar a sua pele, seu cabelo enquanto você usa, só que ele não vai atuar nada, zero, na sua resistência à insulina. E a pessoa, por não ter sintomas, ela tende a acreditar que tá tudo bem com ela. E aí ela não faz a base do tratamento. Ela vacila na dieta, ela deixa de fazer atividade física, porque os sintomas já foram, né? Os sintomas estão controlados, então ela acha que ela tá, às vezes, até curada. Lembrando que a SOP não tem cura, tá, gente? Mas aí você se descuida por completo, ou até se cuida menos do que você vinha se cuidando, quando os sintomas estavam ali te incomodando. E quando você para ver, você pode estar diabética. Porque a resistência à insulina não tratada, não diagnosticada, não cuidada, é um estágio de pré-diabetes. E pode se tornar um diabetes, que é uma doença crônico-degenerativa. Você vai ter para sempre. Então é muito sério isso, gente, de acreditar que o anticoncepcional tá ali controlando tudo. Ele não tá. Ele só tá impedindo o seu corpo de manifestar o que tá errado. O que tá errado continua errado. Seu corpo continua enfrentando todo aquele desafio, mas ele não manifesta, ele não te mostra. Então, eu uso muito esse exemplo, Andressa, e acho que as pessoas entendem muito. É como se você tivesse uma parede na sua casa que tivesse mofada. Tá mofada por quê? Porque tem um cano lá dentro que tá vazando água. E aí você chama o pintor e passa uma tinta por cima. Você vai esconder o mofo, só que o cano vai continuar vazando. E aí das duas uma, ou quando esse mofo ressurgir, ele vai ressurgir muito pior,
ou você vai ter que ficar ali mascarando, 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 até quando você tomar coragem de quebrar a tua parede e consertar o cano de uma vez por todas. Então, o anticoncepcional no tratamento da SOP é exatamente isso. Ele vai esconder a síndrome do ovário policístico do seu organismo, né? Das suas Sim. manifestações. Mas não vai atuar na causa do problema, nem vai controlar a resistência à insulina. E aí, se a gente puder, vamos dividir de novo a tela e vamos voltar do começo para a gente terminar o raciocínio desses 4 mais, né? Então, assim, glifage barra metformina, quebra a resistência insulínica, tem pouco efeito na perda de peso e tem efeito mais na regulação da ovulação. Aí a gente vai para Victoza, Saxenda, Ozempic e Trulicity, que são medicações que agem na resistência insulínica, no diabetes tipo 2 e que agem na perda de peso e que ainda a gente não tem evidência científica forte que eles regulem a ovulação. Aí a gente vai aqui para baixo. Espironolactona barra aldactone, que são medicações que bloqueiam a ligação do hormônio masculino no receptor. Com isso, ela vai fazer o quê? Melhorar basicamente sintomas de pele, mas ele não age na ovulação, pelo contrário, ele não pode ser usado por tentantes e ele não age na resistência insulínica. E, finalmente, o anticoncepcional, que vai fazer um bloqueio do seu eixo hormonal e aí, com isso, ele vai ajudar a melhorar os sintomas, mas ele não age na resistência insulínica e ele pode, se ele for usado por longo prazo, mascarar os sintomas sem que você efetivamente trate. E tem uma outra coisa. As pessoas têm muito medo de anticoncepcional, eu acho que tem que ter mesmo. A gente precisa entender que o anticoncepcional, ele tem um aumento, em média, de 4 vezes o risco de trombose. Então, por exemplo, paciente que está muito... 7 vezes na mulher com SOP. Perfeito. Por quê? Porque ele aumenta muito, ele não age na resistência insulínica. Algumas mulheres com SOP estão acima do peso e se a mulher está acima do peso, é tabagista, ela tem pressão alta, a gente super contraindica. Aí existem outros métodos anticoncepcionais, mas todos os métodos que envolvem o uso de hormônio, eles apresentam riscos. E aí tem na aula que eu explico que a gente tem uma tabela da OMS para saber qual é a mulher que tem padrão de segurança para usar o anticoncepcional. Porque não são todas. E tem que saber qual tipo de anticoncepcional que a gente vai usar. Se é um anticoncepcional que tem efeito diurético, se é um anticoncepcional que vai bloquear de fato a pele, porque tem anticoncepcional que piora a pele. Então, assim, a gente não tá agindo na regulação da ovulação, não tá agindo diretamente na perda de peso, porque inclusive tem alguns anticoncepcionais, não são todos, que podem fazer aumento de peso. A gente tá mais agindo nessa questão do controle dos sintomas, tá certo? Então, a gente já dividiu os quadradinhos. Sim. E, gente, desses medicamentos, tem muita gente aqui perguntando, eu uso glifage, posso engravidar? Eu uso Puran, posso engravidar? Nós estamos devendo uma live para vocês falando de tireoide. A gente vai marcar essa live e vai entregar logo, logo aí para vocês. Fiquem de olho no Instagram para não perderem. Mas são medicamentos que não têm a indicação de suspensão à mulher engravidar. Então, se você engravida tomando seu remédio de tireoide, você deve continuar tomando e procurar um médico para ajustar a dose. Durante a gravidez, o que acontece muito, né, Dê, é a mudança de padrão de funcionamento da nossa tireoide. Sim. E às vezes a mulher tá lá, desligadona, usando o mesmo remédio que ela usava antes de engravidar e a tireoide dela tá loucona. Não pode. Mulher com síndrome do ovário policístico tem que ter acompanhamento de endócrino a gravidez toda. Toda. Aí engravidou, eu brinco assim, eu tenho que ser a primeira a saber. Eu falo pros meus pacientes. Não, a primeira sou eu, tá? Não vem não. Conta pra mim, depois conta pra empresa. Eu falo assim, que paciente do meu consultório, eu falo assim, você conta pro teu marido, pra tua mãe, depois você já conta pra mim, porque eu preciso mexer na dose do hormônio. Mas é bem assim, gente. Nutricionista endócrino, quando é mulher com síndrome do ovário policístico, a gente tem que ser a primeira a saber. E aí depois conta pro marido, pra mãe, pra quem você quiser. E aí, um que não tava, pode falar bem rapidinho, tá? Porque a gente nem tinha isso programado pra falar, mas eu vi muita gente perguntando logo que a gente começou a live, que são os indutores de ovulação. Qual é o risco de uma mulher portadora da síndrome do ovário policístico que quer engravidar usar indutor de ovulação antes de fazer a base do tratamento? Ou seja, quero engravidar, para o anticoncepcional, uso o indutor. O que isso apresenta de risco para ela? Então, vamos lá. Então, o indutor de ovulação mais usado hoje é o citrato de clomifeno. Geralmente é a primeira escolha mesmo, que a maior parte dos médicos vão indicar. O que a gente se preocupa? O risco de hiperovulação. Pacientes que estão acima do peso, com uma resistência insulínica muito alta, quando recebem o citrato de clomifeno, e citrato de clomifeno, acho que a Carol já sabe, é uma paixão na minha vida, porque foi a minha tese de doutorado, só que eu estudei citrato de clomifeno em homem. Mas, assim, o citrato de clomifeno é uma
medicação que ele estimula a nossa hipófise a liberar dois hormônios, LH e FSH. E esses hormônios, eles vão agir no ovário, fazendo com que o ovário produza folículos. Quando a gente faz o uso do citrato de clomifeno e não quebrou a resistência insulínica, e geralmente a paciente pode estar acima do peso perfeito, clomid, serofene, citrato de clomifeno, clomid e serofene são duas marcas, né? Citrato de clomifeno é o nome da medicação, né? E aí, o que que ele vai fazer? Ele pode fazer hiperestímulo. Então, é como se eu pegasse um ovário que tá lá já com dificuldade de ovular e ele enchesse de folículo. E aí, qual é o risco disso? Primeiro, da gente ter a síndrome da hiperovulação, que é um quadro semelhante a abdômen agudo, ou então de você ter multigestação, mas multigestação mesmo, assim, tipo 4, 5 bebês. E tem uma outra preocupação que é o seguinte, muitas vezes esses bebês não são viáveis. Então, o citrato de clomifeno sozinho, a gente sabe que ele, apesar de melhorar a qualidade, a quantidade de folículos, não necessariamente ele determina gestação viável. Por isso que a gente orienta a fazer a dieta, atividade física, entrar com a metformina e com o citrato de clomifeno, para a gente poder melhorar a viabilidade desse bebê, né? Porque a gente quer que, na verdade, a gente tenha um bebê viável, né? E não que a gente tenha só várias tentativas frustras, né? Sim, gente, um recado aqui que eu acho que, sei lá, é o que melhor traduz isso, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, você que quer engravidar, eu entendo a tua pressa, juro por Deus, tá? Eu entendo, eu sei o que você está sentindo. Só que ter pressa nesse momento pode tornar a sua tentativa de engravidar muito dolorida e muito frustrante. Porque eu acredito que não há nada pior na vida de uma mulher do que conseguir engravidar e perder o bebê. Né? Ainda mais uma mulher que tem um histórico aí de muito tempo tentando, ou que, como eu, passou boa parte da vida acreditando que jamais poderia gerar um filho, e aí, de repente, se vê grávida e em poucas semanas ou meses perde essa vida. Então, eu acredito que o principal aqui, gente, não é engravidar o mais rápido possível. Muita gente me aborda dessa forma. Carol, como que eu engravido o mais rápido possível? Como que eu engravido no menor tempo possível? E, gente, a pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser como que eu engravido o mais saudável possível? Como que eu engravido com a maior chance desse bebê nascer no tempo certo, com saúde, com desenvolvimento adequado? E aí a gente tem que seguir esse caminho, não tem como. O indutor, gente, como qualquer outro medicamento, quando ele foi inventado realmente para ajudar uma pessoa com dificuldade. Mas ele não substitui a base do tratamento. Ele não vai fazer por você o que você não está fazendo. Então, se você não está se alimentando adequadamente, não está fazendo atividade física, não está controlando estresse e ansiedade, está tendo noite de sono ruim, dormindo pouco, dormindo mal, e você vai usar o indutor, ele não vai fazer efeito. E se fizer, ainda pode trazer como uma consequência muito ruim a perda dos seus ovários, né? Porque essa hiperestimulação ovariana que a Andressa falou, gente, é extremamente séria. Uma pessoa que tem hiperestimulação ovariana pode perder o ovário por conta disso, se não for diagnosticado, né, rapidamente e revertido rapidamente. E eu tem vejo... uma outra questão, só, Carol, só te interrompendo só rapidinho, que é o seguinte, o nosso ovário vem com uma reserva X de óvulos, né? Então, se você tem uma hiperestimulação ovariana e esse ovário, ele tem uma hemorragia, você perde tecido viável ovariano, que é tão precioso pra gente, né? Então, assim, eu procurei há algum tempo estudos, assim, de mulheres que hiperovularam, se elas entravam em menopausa precoce ou não. A associação ainda não é muito clara, mas a gente sabe que a perda do ovário, com certeza, vai determinar um encurtamento desse período fértil, que já é tão difícil para quem tem SOP, né? E aí as pessoas falam, mas tem gente que já tá numa idade avançada, não tem muito tempo. Cara, se você tá com pouco tempo, você tá aí com 38, 39 anos, beleza, você tem pouco tempo. Só que se você fizer uma tentativa errada, se você tentar acelerar as coisas, você vai ter muito menos tempo depois. Porque se você passa por um processo de hiperestimulação ovariana, se você passa por um processo de aborto, se você perde um bebê já em uma idade gestacional avançada, quanto tempo você perdeu do tempo que você ainda tem? Então, se você tem 1, 2, 3, sei lá, 5 anos para você gerar uma vida, use esse tempo da melhor forma possível, porque tentar acelerar as coisas nesse curto período de tempo pode realmente inviabilizar o processo e impedir você de chegar no seu objetivo, né? Então, eu acredito que, gente, assunto gestacional, gravidez, não é para ter pressa, é para ter qualidade, né? Até porque ninguém aqui quer engravidar, todo mundo aqui quer se tornar mãe. Eu acho que o processo gestacional talvez seja aí o menor problema, né?
Você quer ter o seu filho, você não quer simplesmente engravidar e até correr o risco de perder esse bebê, certo? Andressa deu uma travada aqui pra mim. Eu Voltou? travei, mas eu voltei. Voltou. Beleza, então. Gente, olha só, a gente tem 10 minutinhos e eu vou responder as dúvidas de vocês agora junto com a Andressa. Vamos lá, a pergunta da Ju. Ela falou assim, é uma dúvida que também chega muito pra mim, tá, Andressa? Tenho micropolicísticos nos exames, mas os exames de hormônios estão todos normais. Só que a pessoa não menstrua. O que ela tem que fazer? O que pode ser? Normalmente, quando essa paciente chega para mim, eu encaminho para você e eu falo assim, não é que os exames estão todos normais, é que você não investigou todos. Mas Exato. qual que é a sua postura? Então vamos lá. Então a primeira coisa, lembrar que diagnóstico de síndrome do ovário policístico é um diagnóstico de exclusão. O que significa isso? Não necessariamente você ter microcistos ovarianos, você tem diagnóstico de SOP, e não necessariamente você ter irregularidade menstrual, você tem diagnóstico de SOP. A gente precisa excluir algumas doenças, como por exemplo, alterações de suprarrenal. Então, a Carol sempre fala, a dosagem da 17-hidroxiprogesterona é muito importante, a dosagem do cortisol. Eu preciso avaliar a função de tireoide do paciente. Então, a partir do momento em que eu excluir todas as possibilidades de doenças, e aí eu vejo se ela encaixa nos critérios para ovário policístico, que é irregularidade menstrual, o primeiro critério, sinais e sintomas de excesso de hormônio masculino, e aí isso pode ser no sangue e ou na pele, e ovários com policistos ao ultrassom. Mas não é qualquer micropolicístico. Ou o ovário tem que ter mais de 10 centímetros cúbicos, ou ele tem que ter um X de cistos acima de 2 a 9 milímetros. Então, ele tem que ter esse descritivo todo completo. Então, a primeira coisa, quando a Carol me manda uma paciente com alteração, eu tenho que passar um pente fino para ter certeza que o diagnóstico é SOP. E, na verdade, né, Carol, como a gente pega não SOP, né? Como a gente pega Diagnóstico SOP... errado, no começo da vida. Nossa. Ficou anos acreditando que era portadora, quando na verdade não tem nada, né? Não é nem que a pessoa tem hiperplasia, não tem nada. Às vezes ela não tem nada. Absolutamente nada. Então, gente, é importante essa investigação e é muito sério isso que a Andressa falou da exclusão, né, das outras patologias. Até publiquei para vocês aqui ontem, fiz um post essa semana falando da 17-HProgesterona, a importância da dosagem e a diferença da SOP para hiperplasia congênita não clássica, né, da glândula suprarrenal. E aí uma seguidora comentou esse post para mim no inbox, falando que ela passou por anos sendo diagnosticada com síndrome do ovário policístico e que recentemente ela descobriu que era portadora, na verdade, da hiperplasia congênita da suprarrenal não clássica. Então é muito importante vocês terem esse acompanhamento e, de novo, não desmerecendo ginecos, tá, gente? O ginecologista é um médico super importante na saúde da mulher. Mas falando de hormônio, síndrome do ovário policístico é uma patologia hormonal. Tem que ser o endócrino para diagnosticar. Não que o gineco não sirva para nada, mas ele não é o melhor médico para avaliar toda essa questão hormonal e excluir outras patologias que não tem nada a ver com o nosso sistema reprodutor feminino, que é a área de especialização dele, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos. Gente, todo mundo, quando eu falo de medicamento, pergunta desse raio desse Fertisop. Fertisop não é remédio, gente. Eu não sei por quê. Todo mundo acha que o Fertisop é um remédio para SOP. É um remédio para a fertilidade da mulher com SOP. Porque a pessoa que inventou teve uma feliz ideia e muita sorte de patentear o raio desse nome antes de outra pessoa fazer isso. E aí ele juntou duas palavras que remetem a um resultado que, na real, não é o negócio, entendeu? Fertilidade para síndrome do ovário policístico, não. Fertisop, gente, é um complexo vitamino de mil-inositol e ácido fólico, tá? Então, ele vai atuar naquele eixo central da nossa pirâmide. Depois que a alimentação, atividade física, manejo do estresse, da ansiedade, controle do sono está regulado, a gente pode usar o mil-inositol, Fertisop, Famisop. Hoje em dia tem vários nomes, né, semelhantes de mercado, para potencializar o resultado da base, mas não é considerado um remédio, né, Dê? Não. E aí a gente tem que entender que quando a gente fala em suplementação, a suplementação que a Carol fala muito bem, ela serve para amplificar os efeitos da base que você está seguindo. Porque também não adianta nada. Eu vejo muito isso. O paciente às vezes, ai, Dre, eu vou usar mil-inositol. E tá comendo pão branco, tá comendo arroz branco e tá sedentária. Eu falo, não
faz isso, gasta seu dinheiro com outra coisa. Mas assim, se você tá fazendo tudo certinho, a gente tem evidência que talvez em estudos pequenos, menores, ele ajude e ele possa amplificar o efeito. Mas não adianta nada. É que nem, por exemplo, né? Tem muito suplemento, isso acontece no tratamento de obesidade também, né? Tem muito suplemento mágico, todo ano tem, né? Eu me lembro do cogumelo do sol. Eu tinha uma paciente que ela falava assim: ah, eu tomo cogumelo do sol 3 vezes por dia, mas doutora, eu não emagreço. Ah, mas o que a senhora tá comendo? Ah, eu como um pacote de bolacha de água e sal de manhã, porque eu tenho muita fome. Então, assim, não, né? Então, assim, se você tá fazendo uma dieta certinha, o cogumelo do sol, ele tem evidência de dar saciedade, tudo, muito baixa a evidência, mas enfim. E aí eu me lembro que, assim, não serve pra nada. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha pro suplemento, né? E, gente, até uma observação, né, que eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer aqui. Se você tá usando um fitoterápico 100% natural, daqueles que dizem que não faz mal pra nada, e tá tendo um puta resultado, desconfia. Porque isso tem uma grande chance de não ser um fitoterápico e de você estar usando drogas ilícitas escondidas na cápsula de algo que se diz fitoterápico. E A é gente até teve, né, muito comum. recentemente aí um desses complexos aí que se dizia 100% natural, sem contraindicação nenhuma, e eram cápsulas de anfetamina com fenproporex e qual que é o outro? Sibutramina, fazem muito, Carol. Gente, a pessoa emagrece, claro que emagrece, né? Tá chapada de remédio e correndo super risco de vida. Então, o fitoterápico não tem esse resultado que vocês estão imaginando, não, tá? De começar a tomar e daqui a um mês estar tudo às mil maravilhas. A tua alimentação, a atividade física vai ter um resultado muito maior e muito mais rápido do que qualquer fitoterápico usado de forma isolada. Sim. Então, usou fitoterápico e teve um baita resultado, desconfia que esse negócio tá errado. E só uma observação aqui, gente, a Andressa não falou para cortar arroz nem carboidrato não, tá? É para reduzir realmente. A gente pode comer arroz e feijão, a gente pode comer massa, a gente pode comer pão, a gente tem que saber combinar isso no só nosso não dia a fazer dia, exagero, na nossa né, refeição. gente? E é claro que ninguém vai comer aqui um pacote de bolacha de água e sal no café da manhã, até porque bolacha de água e sal não foi Papai do Céu que criou. Então eu não ensinei vocês que pode, que deve, que é liberado, não, tá? Lembra que o que a gente deve comer são os alimentos naturais, comida de verdade, vinda de Papai do Céu e não do pacotinho do mercado, tá bom? Vamos lá para a última, hein? Acho que só dá para mais uma. Ah, e uma pergunta super interessante da Karina. Eu posso ter câncer de mama por conta da SOP? Na verdade, a gente sabe que a síndrome do ovário policístico, gente, quando não tratada por conta da irregularidade menstrual e da ausência dos ciclos menstruais, a SOP é relacionada a um maior risco de câncer de endométrio. E a gente sabe que o uso de pílulas anticoncepcionais hormonais aumenta o risco de câncer de mama. E aí a pergunta fica, né? E aí, o que eu faço? Eu fico com o ciclo menstrual irregular e corro risco no meu endométrio, eu uso anticoncepcional hormonal e corro risco na mama? A minha humilde opinião, e aí eu vou deixar para a Andressa encerrar a live de hoje com essa resposta. Eu acredito que a gente tem que regular o ciclo menstrual de forma natural, sem medicamentos, e diminuir com isso o risco do câncer de endométrio. E, se possível, e se você topar, não usar nenhuma pílula anticoncepcional hormonal para não aumentar o risco de outras patologias. Mas vamos lá, eu quero ouvir o que a Andressa tem para falar. Bom, então vamos lá. Então, assim, o anticoncepcional, tudo depende também da dosagem e dos componentes que estão no anticoncepcional. E do seu risco individual. Por exemplo, se é uma família que tem um risco muito alto de câncer de mama, a gente vai evitar usar o anticoncepcional de dose alta e geralmente a gente vai usar o anticoncepcional combinado com progesterona para daí ele fazer o bloqueio na mama e reduzir os riscos. Mas é o que a gente fala, a gente tem um algoritmo. Então, assim, paciente tem histórico de câncer de mama em parente de primeiro grau. Paciente tem outros riscos, por exemplo, trombose, que é mais fácil também da gente entender. Aí a gente vai escolher para ver se o risco e o benefício, se o benefício é maior que o risco. Agora, com relação ao endométrio, de fato, o que preocupa na síndrome do ovário policístico é o crescimento descontrolado do endométrio, que isso o anticoncepcional bloqueia. Porém, o anticoncepcional ele vai bloquear porque ele vai bloquear a ligação do estrógeno no endométrio. Se a gente consegue fazer com que esse ovário comece a controlar de forma natural, o endométrio tende a não fazer mais um crescimento exagerado. Então, tudo isso é monitorizável. Por exemplo, se a gente faz um ultrassom transvaginal, a gente consegue ver. Se a gente faz um ultrassom de mama, a gente consegue ver. Se a gente sabe o histórico da paciente, a gente consegue pensar sobre isso. Então, é uma questão de sempre pensar no tratamento individualizado para paciente, né?
Risco e benefício, né? E, gente, Exato. é completamente possível tratar a síndrome do ovário policístico sem uso de anticoncepcional. Então, se você tem essa contraindicação, tem fator de risco na família, não pode usar terapia hormonal, você pode ter um tratamento digno que vai te trazer de novo autoestima, disposição, energia, tudo que você está buscando sem a utilização do hormônio. E por outro lado, se o anticoncepcional hormonal é o seu contraceptivo de escolha, você escolheu isso, você quer usar o anticoncepcional para evitar uma gravidez, tá tudo bem. E ele também não vai atrapalhar o seu tratamento. Então, o anticoncepcional, eu acho que ele tem que ser usado com a finalidade que ele tem, né? O anticoncepcional foi criado para quê? Para evitar gravidez Gestação. indesejada. Se você Uhum. está usando ele para essa finalidade e está tratando a síndrome do ovário policístico como ela tem que ser tratada, como ela merece ser tratada, tá tudo bem. O anticoncepcional não vai influenciar negativamente nisso e não vai impedir o seu controle. Então, se você escolher um anticoncepcional, tá tudo bem. Eu não sou contra, tá, gente? Eu defendo muito um tratamento natural, mas o que eu defendo, acima de tudo, é a verdade. É a gente não achar que anticoncepcional trata a SOP, que anticoncepcional cura a SOP, que a SOP é resolvida pelo uso dos hormônios, porque isso é uma mentira. Agora, usar anticoncepcional é direito de toda mulher, tá? Então, se você fez essa escolha, o seu médico está consciente disso, você tem um baixo risco, você tá. Até se você tem risco, mas você está consciente e fez essa escolha,